minha prioridade era que ter uma carteira de renda mensal generosa, tá certo? E eu consegui. A somatória de todos os dividendos gerou uma renda diária, né, de R$1.015.000. Ô, Márcio, deixa eu perguntar uma coisa. Você investe há quantos anos já? Bom, eu estou no mercado há 55 anos. 55 Mas anos. falar que eu invisto desde 1970, 71, eu cheguei à conclusão que talvez a gente devesse olhar para a formação de uma carteira de renda mensal, examinando um outro tipo de acervo, um outro tipo de patrimônio que você pudesse garantir uma renda mensal, já que os fundos de previdência privada, na sua essência, eles propõem o quê? Propõem garantir uma renda mensal após um determinado período, não é isso? Eu fiz então uma análise e eu acabei concluindo que a previdência, além de ostentar a condição de provedora, ela ostentava e ostenta ainda, né, a condição de empregadora. Então eu me animei mais ainda a tentar buscar um caminho que não fosse esse da Previdência. Analisei inúmeros projetos, né, isso, da época, e cheguei na conclusão que o mercado de valores reunia condições de poder me proporcionar uma carteira que me desse uma renda mensal capaz de eu viver dignamente. E foi o que eu fiz. No mercado a gente já comprava alguma coisa, vendia, mas a conscientização de que você tinha que seguir um traçado pré-definido foi a partir de 1970, 71, quando eu realizei o trabalho. O trabalho ele gerou em mim a expectativa de que realmente aquele era a trajetória, aquele era o caminho, entendeu? Então a minha percepção e a minha convicção era tão forte que eu acabei criando um trabalho chamado, já que ele era baseado em ações, né, hipoteticamente gerando a fantasia de que ações garantem o futuro, não é isso? Então eu digo o seguinte, se eu tivesse que reeditar um trabalho como esse, com a experiência que eu tenho e com a dimensão que isso aconteceu, eu acrescentaria um O nas ações garante futuro. Então ficaria ações garante um ótimo futuro. Eu recebo os dividendos, veja bem, sempre com alegria, claro. Sempre com um sorrisinho novo. É um champanhe por dia? É um champanhe por dia? E essa participação nos dividendos, ela veio progressivamente, na razão direta, que eu disciplinei a minha conduta e tive a paciência suficiente para poder ir reinvestindo todos aqueles recursos que eu ganhava. É isso. E veja bem, eu faço isso até hoje. Os valores, é claro, mudaram, mas eu faço isso até hoje, com a mesma disciplina, tá certo? E tendo a mesma paciência, tá entendendo? Essa é a realidade. Então, Legal. A renda mensal, ela veio progressivamente aumentando, não é isso? E então, se você prossegue fazendo a mesma coisa, o efeito multiplicador ele é fantástico, tá entendendo? Então, esse efeito multiplicador, ele era pequeno e passou a ter uma dimensão muito mais... Uma consistência. Muito mais dinâmica. Mas quanto que você está ganhando de dividendos? Eu não fico sistematicamente avaliando e somando quanto eu recebo de dividendos. Quando chega no fim do ano, você pega toda a documentação, não é isso? E aí é que você tem a percepção de quanto você ganhou, tá entendendo? Então, no ano de 2021, como eu disse, as distribuições foram generosas. Então, a somatória de todos os dividendos gerou uma renda diária, né,
Diária. De R$1.015.000. Quando eu dei início a esse projeto, eu estabeleci um critério que foi fundamental e muito importante. Eu estabeleci uma prioridade. A minha prioridade era que ter uma carteira de renda mensal generosa, tá certo? E eu consegui, através do quê? Através de privilegiar esse comportamento. Então, a prioridade era o seguinte, a prioridade ela foi fazendo com que eu fosse progressivamente administrando os meus egos e posteriormente controlando esses egos. Então, cada vez que tinha alguma compra ou algum procedimento fora desse critério aí, eu perguntava, me diga uma coisa, isso aqui é minha prioridade? Eu falava, não, então não compro. Tá entendendo? Então, e qual que era a sua prioridade nesse processo? A minha prioridade era ter uma carteira de renda mensal generosa. Como chegar nesse número, Barsi, do zero? Então tem alguém aqui assistindo do zero. Como que a pessoa se planeja para chegar nisso um dia? Com disciplina e paciência. Perfeito. Certo? E disciplina, paciência, e você estabelecendo o quê? Estabelecendo uma prioridade. A partir do momento que você desenvolve esse processo, tendo como prioridade, né, você fazer a sua carteira de renda mensal, então você deixa de fazer muitas coisas que seriam supérfluos, tá entendendo? Mas vamos que é o que desvia, às vezes, o cidadão de uma trajetória que possa ser vitoriosa. A proposta de criar uma cultura de investimento, não é isso? É uma proposta que a gente percebe que o brasileiro não tem. Legal. Eu interpreto o seguinte, é claro que a educação financeira é uma coisa importante, mas eu interpreto o seguinte, que a partir do instante que o cidadão ele está convicto de que ele não deve gastar mais do que ele ganha, então ele está financeiramente educado. Aí ele precisa partir para uma nova fase de cultura, que é a cultura do investimento. A cultura de investimento nada mais é do que você saber na mão de quem você está colocando o dinheiro, tá entendendo? E em que atividade você está colocando. Legal. É isso que se pretende desenvolver. E o pessoal se afugenta rápido quando tem uma queda qualquer, tá entendendo? Como tiveram outras no passado, não é isso? Mas você tem que ficar firme, que é a chamada disciplina. Se você olhar para um horizonte distante, você vai verificar que a empresa, vamos supor, ela estando numa atividade capaz de ser considerada uma atividade boa, não é isso? E que tenha sustentabilidade na sua operacionalidade, é uma questão de tempo, às vezes, a recuperação. Tá certo? Nós temos aí, por exemplo, empresas que eu tenho participação porque eu acredito no projeto. O projeto é um projeto consistente. Se fosse para explicar como escolher uma boa ação para comprar, qual seria o passo a passo? Bem, quando o cidadão não tem cultura de investimento, ele terá que recorrer a um profissional, evidentemente, que vai poder elucidar e transmitir todos as eventuais oportunidades, a oportunidade de eventuais resultados, não é isso? Você então analisa o projeto. Nós o que fazemos é analisar os projetos. Quando que é a hora de vender uma ação, de fato? Bom, eu costumo dizer o seguinte, que a ação não foi feita para vender, foi feita para comprar. Tá entendendo? E quando eu disponibilizo uma ação, eu não tenho assim, eu não interpreto que eu vou vender a ação. Eu vou simplesmente mudar de trajetória, tá certo? Eu tô vendendo uma Williams para comprar uma Mercedes em Fórmula 1, entendeu? Quer dizer, aquela que vai me proporcionar melhor resultado. Eu sempre procuro dizer para as pessoas o seguinte: exorcize o patrimônio, tá entendendo? Tira da cabeça, porque o patrimônio ele alimenta o teu ego e o dividendo alimenta o teu bolso, tá entendendo? Então o que acontece? Só para caracterizar, nessa queda o meu patrimônio diminuiu 570 milhões,
tudo bem, eu não vou vender. Você está entendendo? Porque eu sei que ele vai se revalorizar. É uma questão de tempo. Então é uma questão de postura também de mercado. É isso? É você não se atemorizar com o que aconteceu no mercado. Porque ele é passageiro. Tá certo? Então, essa experiência já a gente acumulou ao longo de todos esses anos. Então, aqueles que não tiveram que passar por essa experiência, tem o quê? Tem que respeitar a orientação daqueles que já passaram essa experiência. Tá entendendo? Essa que é a verdade.